Em um dia sombrio e crucial na história da humanidade, um centurião romano, endurecido pelas batalhas e familiarizado com a brutalidade da guerra, presenciava a crucificação de Jesus. Era mais uma execução para manter a paz romana, um evento rotineiro na vida do experiente soldado. Porém, algo nessa crucificação em particular o incomodava. O centurião já havia testemunhado muitas mortes em sua carreira militar, mas nunca havia visto nada como a cena que se desenrolava diante de seus olhos. A serenidade e a compaixão que Jesus demonstrava, mesmo em meio à agonia da crucificação, o tocavam profundamente. Ele nunca havia visto um homem enfrentar a morte com tanta dignidade e amor. Ao observar Jesus sendo levado ao local da execução, o centurião não podia ignorar a serenidade que emanava do homem condenado. Diferente dos outros que imploravam por misericórdia ou sucumbiam ao desespero, Jesus mantinha uma calma impressionante, mesmo enquanto era torturado e ridicularizado. Essa compostura inabalável plantou uma semente de dúvida e curiosidade no coração do centurião. Acostumado à violência e à morte, ele se via confrontado com algo que nunca havia experimentado antes. A fé inabalável de Jesus, mesmo diante da morte, o obrigava a questionar suas próprias crenças e valores. A multidão que assistia à crucificação estava em frenesi, incitada pelos líderes religiosos que ansiavam pela morte de Jesus. Para o centurião, era apenas mais um dia de trabalho, mas à medida que os eventos se desenrolavam, ele percebeu que havia algo único nessa execução. Algo que desafiava sua compreensão e tocava sua alma. A cena da crucificação era brutal, como tantas outras que o centurião já presenciara. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos e zombado pelos soldados. Mas, em meio à dor e ao sofrimento, ele demonstrava compaixão, consolando as mulheres que choravam por ele. Essa compaixão, em um momento de tanta agonia, intrigou ainda mais o centurião. Então disse Jesus: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, pois virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Porque se fazem isto quando a árvore está verde, o que acontecerá quando estiver seca? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras, ditas em meio à agonia, revelaram um amor e uma misericórdia que transcendiam a compreensão humana. O centurião começou a questionar tudo o que sabia sobre força e poder. Um terremoto repentino e eventos sobrenaturais marcaram a crucificação, levando o centurião e os soldados a exclamarem: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esse acontecimento sobrenatural consolidou a transformação que se iniciava no coração do soldado romano. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. A experiência da crucificação de Jesus foi um divisor de águas na vida do centurião. A fé, a dignidade e a compaixão demonstradas por Jesus o desafiaram a questionar suas crenças e o levaram a uma nova perspectiva de vida. A partir desse dia, ele nunca mais seria o mesmo homem. O centurião, um homem acostumado à brutalidade da guerra e à morte, foi profundamente tocado pelo que viu e ouviu naquele dia. Sua declaração foi um testemunho do impacto que a morte de Jesus teve sobre ele. A convicção do centurião não surgiu apenas dos sinais externos, como a escuridão e o terremoto.
Foi também o resultado de sua observação cuidadosa do comportamento de Jesus durante todo o processo de tortura e crucificação. Ele viu a dignidade, a compaixão e o amor de Jesus mesmo em meio à agonia. Isso contrastava fortemente com a brutalidade e a crueldade que ele estava acostumado a ver em outras execuções. A proclamação do centurião foi um ato de coragem e fé. Ele estava rodeado por soldados e líderes religiosos que haviam condenado Jesus à morte, mas mesmo assim, ele declarou sua crença na divindade de Jesus. Essa confissão foi um marco na vida do centurião. Um momento de transformação que o levou a reconhecer a verdade sobre quem Jesus era. Essa declaração também foi um testemunho para aqueles que estavam presentes. A confissão de um soldado romano endurecido pela batalha deu credibilidade à divindade de Jesus. A morte de Jesus começou a ter um impacto imediato, tocando o coração de um homem que estava lá para supervisionar sua execução. O centurião, que começou o dia como um executor, terminou como um crente. Enquanto as horas passavam, o centurião pode ter refletido sobre os acontecimentos. Ele poderia ter pensado no significado das palavras de Jesus e no impacto dos eventos que presenciou. A oração de Jesus pedindo perdão para seus algozes, os sinais sobrenaturais e a serenidade de Jesus diante da morte. Vazia e sem sentido diante da compaixão e da misericórdia que Jesus demonstrou na cruz, o centurião poderia ter começado a sentir uma nova consciência espiritual, despertando dentro de si. Ele havia visto muitos homens morrerem, mas a morte de Jesus era diferente. Havia uma santidade e uma paz na forma como Jesus enfrentou sua execução que era impossível de ignorar. Essa experiência poderia ter começado a quebrar a dureza de seu coração, levando-o a reconsiderar suas crenças e valores. A transformação interior do centurião não foi imediata, mas gradual. À medida que ele refletia sobre os eventos daquele dia, ele poderia ter começado a sentir uma crescente necessidade de buscar a verdade. Ele poderia ter começado a se perguntar sobre o significado da vida e da morte, e sobre o propósito de sua própria existência. Essa busca espiritual poderia tê-lo levado a uma jornada de descoberta e autoconhecimento. O centurião, que antes era conhecido por sua eficiência e frieza, poderia ter começado a demonstrar sinais de compaixão e humildade. Ele poderia ter passado a tratar seus subordinados e prisioneiros com mais humanidade, refletindo a influência de Jesus em sua vida. A transformação interior do centurião poderia ter sido um testemunho do poder da cruz para mudar corações e mentes, levando-o a uma nova compreensão de amor e justiça. O impacto daquele dia não se limitou ao centurião. Outros soldados e espectadores também foram profundamente afetados pelo que viram e ouviram. A crucificação de Jesus deixou uma marca indelével em todos os presentes, levando muitos a questionarem suas crenças e a buscarem a verdade. A morte de Jesus começou a espalhar sementes de fé que germinariam nas semanas e meses seguintes. Entre os presentes estavam as mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia, incluindo Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e a mãe dos Zebedeus. Elas observaram tudo de longe, mas seu amor e devoção a Jesus eram inegáveis. Essas mulheres seriam as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus, e seu testemunho seria crucial para espalhar a boa nova. Meu filho amado, minha dor é imensa ao vê-lo sofrer. Agradeço a Deus por você e pelo seu sacrifício. Que Ele o receba em sua glória.
eu sempre acreditarei em sua promessa de salvação. Senhor, meu coração dói ao vê-lo assim. Agradeço por seu amor e ensinamentos. Perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Eu creio na sua promessa de ressurreição. Que Deus o acolha em seus braços. Maria Madalena, uma seguidora devota de Jesus, estava presente na crucificação. Seu testemunho sobre a ressurreição de Jesus adicionou mais credibilidade às experiências do centurião. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, e sua história inspirou muitos a acreditar no poder da ressurreição. Maria Madalena era uma mulher que havia sido libertada de 7 demônios por Jesus. Sua gratidão e amor por ele eram profundos, e ela o seguiu fielmente, apoiando seu ministério. Quando Jesus foi crucificado, ela permaneceu ao pé da cruz, testemunhando seu sofrimento e morte. Sua presença constante ao lado de Jesus durante seus momentos mais difíceis mostrou sua devoção inabalável. A ressurreição de Jesus foi um momento de grande alegria e transformação para Maria Madalena. Ela correu para contar aos discípulos que estavam escondidos por medo dos líderes judeus. Sua mensagem trouxe esperança e renovou a fé daqueles que estavam desanimados. A experiência de Maria Madalena como testemunha ocular da ressurreição foi um poderoso testemunho que ajudou a espalhar a boa nova. E um poderoso testemunho do poder transformador da cruz. A mensagem de Jesus continua a tocar corações e a mudar vidas, assim como fez há mais de 2000 anos. Que possamos todos ser inspirados pela fé e pelo amor de Jesus, seguindo seu exemplo de compaixão e misericórdia. O sacrifício de Jesus na cruz é o ponto central da fé cristã e possui um profundo significado teológico e espiritual. Ele representa a culminação do plano de salvação de Deus para a humanidade. Para entender plenamente essa importância, é necessário explorar as várias dimensões desse evento e como ele se conecta com o plano de salvação de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Desde o início da criação, a humanidade foi projetada para ter um relacionamento íntimo e perfeito com Deus. No entanto, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, quebrando essa comunhão e introduzindo a morte e o sofrimento na experiência humana. Gênesis 3. O pecado separou a humanidade de Deus, criando uma barreira que não poderia ser superada pelas próprias ações humanas. Jesus, como o Cordeiro de Deus, veio ao mundo para expiar os pecados da humanidade. A expiação se refere ao ato de reparar a culpa ou a culpa por meio de um sacrifício. No Antigo Testamento, isso era simbolizado pelo sacrifício de animais que eram oferecidos para cobrir os pecados do povo. No entanto, esses sacrifícios eram temporários e não podiam remover o pecado de forma definitiva. Hebreus 10:1. Jesus, sendo perfeito e sem pecado, ofereceu-se como um sacrifício final e perfeito. Sua morte na cruz satisfez a justiça de Deus, tornando-se a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2:2. A propiciação significa aplacar ou satisfazer a ira de Deus. Jesus tomou sobre si a punição que merecíamos, reconciliando-nos com Deus. A morte de Jesus também é vista como um ato de redenção. Redenção implica libertação através do pagamento de um preço. Na cruz, Jesus pagou o preço pela nossa libertação do pecado e da morte. Ele nos resgatou da escravidão ao pecado e nos trouxe a liberdade espiritual. Efésios 1:7. Esse ato de redenção é uma demonstração do amor incondicional de Deus por nós. Através do sacrifício de Jesus, os crentes são justificados diante de Deus. A justificação é um termo legal que significa ser declarado justo. Por meio da fé em Jesus Cristo, somos declarados justos diante de Deus, não por causa de nossos méritos, mas por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Romanos 5:1.
Isso significa que a penalidade do pecado foi paga e nossa relação com Deus foi restaurada. O sacrifício de Jesus foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, desde Gênesis 3:15, onde Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até as profecias messiânicas em Isaías 53, que descrevem o servo sofredor que carregaria nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi prefigurado e prometido como parte do plano redentor de Deus. A transformação interior do centurião romano, que presenciou a crucificação de Jesus, é um evento fascinante e rico em interpretações na Bíblia. Embora os evangelhos não forneçam um relato explícito do que aconteceu com ele após a ressurreição, podemos encontrar pistas e interpretações que nos permitem imaginar seu destino. Marcos 15:39. E o centurião, que estava ali perto, vendo assim, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Neste versículo, o centurião, após presenciar a morte de Jesus e os eventos sobrenaturais que a acompanharam, reconhece a divindade de Jesus. Essa confissão pública de fé demonstra uma profunda mudança em sua perspectiva e um possível início de sua jornada como seguidor de Cristo. Mateus 27:54. E os soldados, com o centurião que os vigiava, vendo o terremoto e tudo o que se havia passado, ficaram em grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Este versículo corrobora a reação do centurião diante da morte de Jesus, enfatizando o impacto que os eventos tiveram sobre ele e os outros soldados. O temor e a confissão da divindade de Jesus sugerem uma profunda transformação em suas crenças. Embora os evangelhos não narrem explicitamente o que aconteceu com o centurião após a ressurreição, seu silêncio pode ser interpretado de diversas maneiras. É possível que o centurião tenha se convertido ao cristianismo e se tornado um seguidor de Jesus, dedicando sua vida à propagação da fé. Seu conhecimento da crucificação e da ressurreição o tornaria uma testemunha poderosa e um líder influente na comunidade cristã primitiva. Outra possibilidade é que o centurião tenha carregado sua fé em silêncio, influenciando a vida daqueles ao seu redor através de suas ações e palavras. Sua transformação interior pode ter inspirado outros a questionarem suas crenças e buscarem a verdade. É possível também que o centurião tenha morrido em combate durante o cumprimento de suas funções militares. Sua fé e convicções podem tê-lo guiado em seus últimos momentos, tornando-o um mártir da fé. Atos 2. Este capítulo relata o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e outros seguidores de Jesus. Entre os presentes havia homens piedosos de todas as nações. Atos 2:5, o que levanta a possibilidade de que o centurião estivesse entre eles. 1 Pedro 3,15. Seja sempre pronto para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Este versículo, escrito por Pedro, um dos apóstolos de Jesus, incentiva os cristãos a serem preparados para defender sua fé. A experiência do centurião pode ter servido como inspiração para Pedro e outros cristãos primitivos. Embora a Bíblia não revele com clareza o destino final do centurião, as pistas e interpretações disponíveis nos permitem imaginar um homem profundamente transformado pela fé em Jesus. Sua história nos lembra do poder transformador do amor de Deus e nos convida a refletir sobre nossa própria fé e jornada espiritual.